O silêncio Đừng naquela khóc nữa mansão nha, não era cô bé của comum. tôi. Ele era Em pesado. buồn lắm. Mọi chuyện sẽ Pesado como ổn thôi mà. segredo que ninguém tinha Đừng khóc nữa coragem nha, de dizer cô em bé của voz tôi. alta. A Em casa buồn dos lắm. Montenegro Mọi chuyện sẽ ổn brilhava thôi por mà. fora, Mommy, com look seus at your new jardins dress. Oh, she's impecáveis, beautiful, com darling. janelas A de lovely vidro que doll indeed. refletiam o Thank you, sol da Daddy. manhã. Mas por dentro, existia um vazio que nem todo o dinheiro do mundo conseguia preencher. Ricardo Montenegro tinha tudo, ou pelo menos, era isso que as revistas de negócios diziam sobre ele. E dono de um dos maiores grupos empresariais do país. Respeitado, temido, admirado. Seu nome aparecia em capas, premiações, contratos milionários, mas naquela manhã específica, enquanto assinava papéis, enquanto atendia ligações urgentes, ele não fazia ideia de que estava prestes a falhar de novo na única função que realmente importava: ser pai. No quarto decorado com tons suaves de rosa e estrelas douradas coladas no teto, Sofia Montenegro acordou antes do despertador. E ela tinha apenas 6 anos, mas já aprendera a não criar expectativas altas demais. Mesmo assim, naquela data especial, permitiu-se acreditar que talvez fosse diferente. Desceu as escadas com o coração acelerado. Usava o vestido azul que escolhera na noite anterior. Seus olhos procuravam apenas uma coisa: o pai. A mesa do café estava organizada por Helena Duarte, que trabalhava na casa há 3 anos. Helena percebia mais do que dizia, e notava os desenhos guardados na mochila de Sofia, que nunca eram mostrados, os bilhetes escritos com letras tortas, que ficavam esquecidos na gaveta do escritório de Ricardo. Naquela manhã, ao ver a menina parada perto da escada, segurando a própria ansiedade, Helena forçou um sorriso carinhoso. "Bom dia, minha princesa." Sofia sorriu de volta, mas seus olhos ainda estavam voltados para a porta principal. Ricardo já tinha saído. Ele saíra cedo para uma reunião decisiva com investidores estrangeiros. No banco traseiro do carro executivo, revisava relatórios. O celular vibrava sem parar. Entre dezenas de notificações, havia uma mensagem da escola de Sofia, enviada na noite anterior. "Lembramos que amanhã é o aniversário da Sofia. Teremos uma pequena comemoração em sala." Ele viu. Ou melhor, viu e pensou que responderia depois. O depois nunca chegava. Na escola, Sofia passou o dia sorrindo para as fotos, agradecendo os parabéns dos colegas, soprando as velhinhas de um bolo simples organizado pela professora. Cada vez que a porta da sala se abria, seu coração disparava, imaginando que talvez o pai tivesse decidido fazer uma surpresa, mas a porta sempre revelava outra criança, outro funcionário, nunca Ricardo. Ao final do dia, quando o motorista a buscou, ela já não perguntava mais nada. À noite, a mansão estava iluminada como sempre, mas fria. Ricardo chegou exausto. Afrouxou a gravata enquanto subia as escadas. Passou pelo corredor decorado com quadros caros importados da Europa. Entrou no escritório para terminar mais um contrato. Só percebeu algo diferente quando viu sobre a mesa um desenho feito com giz de cera. 3 figuras de mãos dadas. Em cima, escrito com letras coloridas: eu, papai e mamãe. A mãe já não morava ali há anos. E no canto inferior do papel, em letras menores: hoje é meu aniversário. O ar pareceu escapar de seus pulmões. Ele fechou os olhos por um instante, tentando lembrar a data, tentando justificar, tentando encontrar uma explicação que tornasse aquilo menos grave. Mas não havia justificativa possível. Não era a primeira vez. Enquanto isso, no quarto, Sofia já dormia abraçada a um urso de pelúcia, como se aprendesse cedo demais a se contentar com substitutos. Ricardo permaneceu sentado, imóvel, encarando o desenho como se fosse um espelho cruel. Ele havia construído um império sólido, contratos inquebráveis, uma fortuna invejável,
mas a ligação com a própria filha estava desmoronando em silêncio, e essa ausência constante, quase invisível no dia a dia, estava prestes a cobrar um preço que dinheiro nenhum poderia pagar. O desenho ainda estava sobre a mesa do escritório, quando Ricardo decidiu ir embora mais cedo no dia seguinte. Ele quase nunca fazia aquilo. Sua rotina era previsível: reuniões intermináveis, almoços estratégicos, jantares corporativos. Mas naquela manhã, as letras coloridas escritas por Sofia continuavam ecoando em sua mente como uma acusação silenciosa. Hoje é meu aniversário. Ele tentou trabalhar. Tentou se concentrar nos números, nos contratos, nas projeções do trimestre. Mas algo estava diferente. Pela primeira vez em muitos anos, o lucro não parecia urgente. Havia uma sensação incômoda crescendo dentro dele. Não era apenas culpa, era medo. Medo de que talvez ainda houvesse tempo para consertar, ou talvez já fosse tarde demais. Sem avisar ninguém, cancelou 2 reuniões da tarde, pediu ao motorista que o levasse para casa. A mansão parecia igual por fora, imponente, impecável, silenciosa. Mas ao abrir a porta principal, ele ouviu algo incomum. Risadas, risadas leves, soltas, genuínas. O som vinha da sala de estar. Ricardo caminhou devagar pelo corredor, quase como se tivesse receio de interromper aquela cena. E então, ele viu. No tapete macio da sala, Helena estava sentada no chão, com as pernas cruzadas. Ajudava Sofia a montar um castelo de blocos coloridos. As duas estavam tão concentradas que não perceberam sua presença de imediato. Sofia ria alto. Inclinava a cabeça para trás. Os olhos brilhavam com uma alegria que ele não via há... Não sabia dizer quanto tempo. Cuidado, a torre vai cair, Helena avisou, fingindo desespero. Sofia gargalhou quando os blocos desmoronaram. Ricardo sentiu algo apertar em seu peito. Aquela risada. Ele se lembrava dela. Lembrava-se de quando Sofia era menor, correndo pelo jardim, chamando por ele. Quando foi que aquele som deixou de fazer parte da casa? Quando foi que ele parou de ouvir? Foi então que Sofia levantou os olhos e o viu parado na entrada da sala. O riso cessou. Não foi imediato como um susto, mas foi visível. O brilho diminuiu. O corpo que antes estava relaxado ficou rígido. Helena também se levantou rapidamente. Ajeitou a blusa, surpresa com a chegada antecipada do patrão. Senhor Ricardo, o senhor chegou cedo. Ele mal ouviu. Seus olhos estavam fixos na filha. Oi, filha. Sofia se levantou devagar. Caminhou até ele com passos pequenos, controlados demais para uma criança de 6 anos. Ricardo se ajoelhou. Abriu os braços. Ela correspondeu ao gesto, mas o abraço foi curto, educado, distante. Não havia aquela explosão espontânea que ele acabara de testemunhar segundos antes. Como foi a escola hoje? Ele perguntou, tentando soar natural. Foi boa. Resposta simples, direta, sem detalhes. Ricardo percebeu que estava do lado de fora da própria vida. Helena conhecia as histórias da escola, e Helena sabia qual era a matéria favorita, qual colega tinha implicado, qual desenho estava sendo preparado para a próxima aula. Ele... não. Se levantou devagar. Observou os blocos espalhados pelo chão. Vocês estavam se divertindo. A gente estava construindo um castelo, Sofia explicou, agora mais contida. Construindo. A palavra ficou ecoando na mente dele. Elas estavam construindo algo. Enquanto isso, ele vinha destruindo silenciosamente aquilo que deveria proteger. Helena, percebendo o clima estranho, tentou suavizar. A Sofia tem uma imaginação incrível, senhor. Ela criou toda uma história para o castelo. Ricardo forçou um sorriso, mas por dentro sentia o peso de cada ausência acumulada.
Não era apenas sobre esquecer datas, era sobre perder momentos, sobre não saber, sobre não participar. Ele olhou novamente para a filha. Ela já voltava a organizar os blocos, agora mais quieta, e a alegria de segundos antes parecia ter sido guardada em uma caixa invisível. Naquele instante, Ricardo entendeu algo doloroso. Sua presença não trazia mais entusiasmo, trazia formalidade. Ele havia se tornado uma figura importante demais para ser espontânea, distante demais para ser íntima. E isso doía mais do que qualquer crítica empresarial que já recebera. A culpa não veio como um choque abrupto, veio como uma onda lenta, constante. Ele podia continuar ignorando, mergulhando no trabalho, fingindo que estava oferecendo o melhor para a filha, ou podia admitir que estava falhando. Pela primeira vez, Ricardo não pensou em contratos, nem em reputação. Pensou apenas na risada que havia parado quando ele entrou na sala. E ali, parado no meio da própria casa, cercado por luxo e silêncio, nasceu algo novo dentro dele, um desejo real e urgente de mudar. Não por imagem, não por obrigação, mas porque estava começando a perceber que, e se continuasse assim, poderia perder Sofia, não para outra pessoa, mas para a própria indiferença. Naquela noite, depois da cena na sala e do silêncio desconfortável no jantar, Ricardo não conseguiu voltar ao escritório. Pela primeira vez em anos, deixou o notebook fechado sobre a mesa. A imagem de Sofia rindo com Helena e ficando contida na sua presença repetia-se como um filme insistente em sua mente. Ele havia passado tanto tempo convencido de que estava fazendo tudo por ela, que nunca parou para perguntar o que ela realmente queria. Sentado sozinho na cozinha já vazia, observou um pequeno prato ainda sujo de cobertura de chocolate. Helena tinha improvisado um bolinho simples, para compensar o aniversário esquecido. Simples demais para os padrões daquela casa. E, ao mesmo tempo, infinitamente mais significativo do que qualquer festa luxuosa que ele poderia ter organizado de última hora. Ricardo respirou fundo. Ainda havia algo que podia fazer. Subiu as escadas devagar e parou diante da porta do quarto de Sofia. A luz do abajur estava acesa. Ele bateu de leve. "Posso entrar?" Ela estava sentada na cama, abraçada ao mesmo urso de pelúcia da noite anterior. Olhou para ele com curiosidade, mas sem aquela empolgação infantil que costumava ter quando era menor. "Pode, pai." Ele sentou na ponta da cama, sentindo-se estranhamente inseguro. Negociar milhões sempre fora mais fácil do que iniciar uma conversa sincera com a própria filha. Ele começou, mas precisou reorganizar as palavras. "Eu sei que esqueci seu aniversário, de novo. E eu sinto muito." Sofia ficou em silêncio. Não havia acusação em seu olhar, o que tornava tudo ainda mais difícil. Crianças, às vezes, perdoam antes mesmo de serem pedidas desculpas, mas isso não significa que não sintam. "Eu queria fazer alguma coisa para você," ele continuou. "O que você quiser. Um presente especial, um passeio. Pode escolher." E por alguns segundos, ela pareceu pensar com atenção. Ricardo imaginou respostas previsíveis. Um brinquedo novo, um tablet mais moderno, talvez uma viagem. Ele estava preparado para resolver qualquer pedido com um cartão de crédito. Mas Sofia apenas levantou os olhos e respondeu com simplicidade desarmante: "Eu só queria passar um tempo com você, pai." A frase foi dita sem drama, sem lágrimas, apenas como um fato, e aquilo quebrou algo dentro dele. Ricardo sentiu o peito apertar de uma forma que nenhum prejuízo financeiro jamais provocara. Ela não queria algo que pudesse ser comprado. Não queria compensação material. Queria presença. Queria aquilo que ele vinha adiando todos os dias. Ele engoliu em seco. Passar um tempo
Comigo? É, ela confirmou, dando de ombros levemente. Tipo, brincar. Ou você me buscar na escola, ou ver meu desenho novo. Só isso. Só isso, para ela, parecia simples. Para ele, exigia uma mudança completa de prioridades. Naquele instante, Ricardo percebeu o tamanho da distância que havia criado. Não era uma questão de luxo ou conforto. Sofia vivia cercada de tudo o que o dinheiro podia oferecer. Menos do que realmente importava. Ele estendeu a mão. Segurou a dela com cuidado. Então é isso que a gente vai fazer, disse, com uma firmeza diferente das promessas apressadas do passado. Amanhã eu vou ficar em casa depois do almoço. E você escolhe o que a gente faz. Os olhos dela brilharam de um jeito que ele não via há muito tempo. Não era euforia exagerada. Era esperança. Sério? Sério. Pela primeira vez, Ricardo entendeu que reconstruir não significava gestos grandiosos, mas constância. Não era sobre um dia perfeito, mas sobre estar presente nos dias comuns. Ao sair do quarto, sentiu que algo havia mudado. A culpa que antes o paralisava, agora começava a se transformar em decisão. A revelação de Sofia não era apenas um pedido inocente, era um convite para voltar a ser pai. E pela primeira vez, Ricardo estava disposto a aceitar. Na manhã seguinte, algo estava diferente na rotina da casa. Ricardo realmente cumpriu a promessa. Cancelou reuniões, delegou decisões urgentes e, pela primeira vez em muito tempo, permaneceu depois do almoço sem olhar o relógio a cada 5 minutos. Sofia observava tudo com uma mistura de entusiasmo e cautela, como quem teme que o encanto desapareça de repente. Foi Helena quem quebrou o leve constrangimento que ainda pairava no ar. Já que estamos todos aqui, que tal fazermos um bolo de aniversário de verdade? Ela sorriu de forma discreta. A gente pode fazer juntos. Ricardo quase respondeu que poderia pedir o melhor confeiteiro da cidade. Era seu reflexo automático. Resolver tudo da forma mais sofisticada possível. Mas conteve-se. Lembrou-se das palavras de Sofia na noite anterior. Não era sobre impressionar, era sobre estar. Eu acho uma ótima ideia. Ele mesmo se surpreendeu com a própria resposta. Os três foram para a cozinha. Não a cozinha impecável que aparecia nas revistas de decoração, mas a cozinha do dia a dia, onde Helena realmente trabalhava. Sofia assumiu o papel de chefe, distribuindo tarefas com seriedade divertida. Pai, você mexe a massa, mas tem que mexer devagar. Ricardo arregaçou as mangas da camisa social. Peça pouco adequada para farinha e chocolate. Segurou a colher de pau como se estivesse aprendendo algo completamente novo. Mas de certa forma, estava. No começo, foi desajeitado. Derrubou farinha na bancada. Quase deixou a massa empelotar. Confundiu as medidas. Sofia ria cada vez que ele errava. Assim não, pai. Ela o corrigia com naturalidade. Helena observava a cena em silêncio por alguns instantes. Havia algo diferente naquele homem acostumado a dar ordens firmes. Ali, ele aceitava instruções da própria filha. Aprendia. Tentava de novo. O cheiro de bolo assando começou a se espalhar pela casa, e substituindo o aroma impessoal dos produtos de limpeza e das flores decorativas. Pela primeira vez, a mansão parecia um lar. Enquanto esperavam o bolo ficar pronto, sentaram-se no chão da cozinha. Sofia contou histórias da escola, falou da professora, do colega que sempre esquecia o material, do desenho que estava preparando para uma apresentação. Ricardo ouvia, com atenção verdadeira. Não fingia, não apressava, perguntava detalhes, e então aconteceu algo sutil, mas profundo. Sofia voltou a rir na presença dele, da mesma forma que rira no dia anterior com Helena, sem reservas,
sem tensão. Ricardo percebeu naquele instante que reconstruir não era um ato grandioso, mas uma sequência de pequenos momentos compartilhados. Mexer uma massa de bolo, esperar juntos, limpar a sujeira, rir dos erros. Quando finalmente colocaram as velas sobre o bolo simples, um pouco torto, com cobertura irregular, Sofia fechou os olhos para fazer o pedido. Ricardo a observava com o coração apertado, mas dessa vez não por culpa. Era gratidão. Ele estava ali, presente no momento exato em que a filha sorria de verdade. Pode soprar. As velas se apagaram sob aplausos improvisados. Helena bateu palmas animada. Ricardo fez o mesmo, sentindo uma alegria genuína que nenhum evento corporativo jamais lhe proporcionara. Foi o melhor aniversário de todos. Sofia abraçou os dois ao mesmo tempo. O abraço não foi protocolar. Não foi contido. Foi espontâneo. E naquele gesto simples, Ricardo entendeu que algo havia começado a mudar. Não apenas como pai, mas como homem. Ele começava a enxergar Helena não só como funcionária, mas como alguém que havia sustentado emocionalmente sua filha quando ele não esteve. Começava a perceber a força silenciosa dela, a delicadeza com que mantinha aquela casa funcionando além das aparências. O bolo era simples, à tarde, comum. Mas para Ricardo, representava o primeiro tijolo real na reconstrução da própria família. E sem que ele percebesse completamente ainda, também era o início de uma transformação muito maior em seu coração. Depois do bolo simples e das velas tortas apagadas entre risadas verdadeiras, a casa dos Montenegro nunca mais voltou a ser exatamente a mesma. Não houve uma mudança brusca, nem anúncios solenes de transformação. O que aconteceu foi mais silencioso e, justamente por isso, mais profundo. No dia seguinte, Ricardo voltou ao escritório, mas algo dentro dele estava diferente. Ao olhar para a agenda lotada, não sentiu orgulho, sentiu desconforto. Pela primeira vez, começou a reorganizar compromissos pensando em um horário específico, o momento de buscar Sofia na escola. Os colegas estranharam quando ele passou a sair antes das 7 da noite. Alguns tentaram alertá-lo sobre a importância de manter presença constante nas negociações internacionais. Ricardo apenas respondeu: delegar também faz parte da liderança. O império continuava funcionando. E o mundo corporativo não desmoronou porque ele decidiu ir embora 2 horas mais cedo. Em casa, Sofia demorou alguns dias para acreditar que aquilo não era temporário. No primeiro jantar em que Ricardo realmente sentou à mesa sem o celular ao lado, ela o observava discretamente, como se esperasse que ele se levantasse a qualquer instante para atender uma ligação urgente. Mas ele não levantou. Como foi a prova de matemática? Ele perguntou enquanto servia arroz no próprio prato. Sofia piscou surpresa. Você lembra que eu tinha prova? Eu lembro. Era um detalhe pequeno, mas carregado de significado. Ele começava a prestar atenção, não apenas a ouvir, mas a guardar. Os dias passaram, e a rotina ganhou novos rituais. Às quartas-feiras, Ricardo buscava a filha na escola. Às sextas, escolhiam juntos um filme. Aos domingos, caminhavam pelo bairro. Não eram eventos grandiosos. Não havia fotógrafos, nem postagens nas redes sociais. Era apenas convivência. Pouco a pouco, a postura de Sofia mudou. As respostas curtas deram lugar a histórias longas, cheias de detalhes. O abraço antes de dormir tornou-se espontâneo. A risada deixou de desaparecer quando ele entrava no ambiente. A distância que antes parecia um abismo começou a se reduzir em pequenos passos diários. Ricardo também começou a cumprir promessas, algo que antes fazia sem perceber que quebrava com frequência. Se dizia que estaria presente na apresentação da escola. Ele estava.
Se combinava de brincar após o jantar, brincava. Descobriu que a confiança de uma criança não se reconquista com palavras, mas com constância. E foi nesse processo silencioso que algo inesperado começou a acontecer. Enquanto reconstruía o vínculo com a filha, Ricardo passou a observar mais atentamente quem sempre estivera ali nos bastidores. Helena não era apenas a funcionária eficiente. Ela era quem conhecia as músicas favoritas de Sofia. Quem sabia identificar quando a menina estava triste apenas pelo jeito de fechar a mochila. Quem preparava chocolate quente nos dias difíceis. Agora que ele estava mais presente, percebia o quanto Helena havia sido essencial nos momentos em que ele esteve ausente. Certa noite, depois que Sofia adormeceu no sofá durante o filme, os dois a levaram juntos para o quarto. Ao ajeitar o cobertor, suas mãos se tocaram por um segundo. Foi um gesto simples, quase insignificante. Mas Ricardo sentiu algo diferente. Não apenas gratidão, admiração. Ele começou a perguntar sobre o dia de Helena também, sobre a mãe dela, sobre como conseguia equilibrar tantas responsabilidades. E ela, aos poucos, deixou de responder apenas como empregada. Passou a falar como mulher, como filha, como alguém com sonhos próprios. A transformação de Ricardo não estava apenas no tempo que dedicava à filha, mas na forma como passou a enxergar as pessoas ao seu redor. A mansão continuava luxuosa, o império empresarial continuava sólido, mas agora havia algo que antes não existia: presença real, diálogo, calor humano. E sem perceber completamente ainda, Ricardo não estava apenas recuperando a confiança de Sofia, estava também abrindo espaço no próprio coração para um sentimento que começava a crescer de maneira silenciosa e inevitável. A transformação de Ricardo não aconteceu de uma só vez. Ela se aprofundava, em camadas. Depois de reconstruir, pouco a pouco, o vínculo com Sofia, ele começou a perceber algo que antes lhe passava despercebido. Helena sempre estivera ali, não apenas como funcionária, mas como presença constante nos momentos em que ele falhou. Numa noite tranquila, após colocar Sofia para dormir, agora com um beijo demorado e uma história inventada na hora, Ricardo desceu para a cozinha. Helena terminava de organizar a louça. A luz amarelada criava um clima sereno, distante da formalidade que antes dominava a casa. "Você nunca para, não é?" ele comentou, encostando-se levemente à bancada. Helena sorriu de lado. "Alguém precisa manter tudo funcionando." A resposta, dita com simplicidade, carregava mais significado do que parecia. Pela primeira vez, Ricardo não deixou a conversa morrer ali. "E quem mantém você funcionando?" Ela pareceu surpresa com a pergunta. E durante anos, suas conversas haviam sido objetivas. Horários, tarefas, compromissos de Sofia. Aquilo era diferente. Depois de alguns segundos, Helena respondeu: "Minha mãe." Ricardo franziu a testa, interessado. Foi então que ele descobriu uma realidade que jamais havia perguntado. Helena morava em um bairro simples da cidade, em uma casa pequena que dividia com a mãe, Dona Alzira, já debilitada por uma doença crônica. Os medicamentos eram caros, as consultas frequentes, o plano de saúde não cobria tudo. "Eu trabalho aqui de manhã, em outra casa à tarde e faço faxinas extras nos fins de semana", explicou ela com naturalidade, como se estivesse descrevendo algo comum. Ricardo sentiu um peso diferente no peito. Enquanto ele passava anos mergulhado em reuniões e viagens internacionais, reclamando da própria rotina exaustiva, Helena enfrentava jornadas duplas ou triplas para garantir algo básico: cuidado. "E você, nunca pensou em ter filhos?" Ele perguntou, com cuidado. Helena abaixou o olhar por um instante. "A vida foi acontecendo. Primeiro precisei ajudar em casa. Depois veio a doença da minha mãe.
Quando percebi, o tempo tinha passado. Não havia amargura em sua voz, apenas aceitação. Ricardo ficou em silêncio. Ele tinha tido a chance de ser pai presente e a desperdiçou por anos. Helena, que demonstrava tanto carinho e instinto maternal com Sofia, talvez nunca tivesse tido essa oportunidade. Naquele momento, algo dentro dele mudou novamente. Ele percebeu que, durante todo aquele tempo, nunca havia se interessado em saber quem Helena era além do uniforme discreto e das tarefas cumpridas com eficiência. Não sabia onde morava, o que sonhava, o que temia. Ela sempre esteve ali, sustentando emocionalmente sua filha quando ele esteve ausente, e ele sequer havia perguntado sobre sua vida. A admiração começou ali, silenciosa, admiração pela força, pela dignidade, e pela forma como cuidava de Sofia com um carinho que não era obrigação, mas escolha. Nos dias seguintes, Ricardo passou a notar pequenos detalhes, a forma como Helena sorria quando Sofia contava algo animado, o cuidado ao separar frutas já cortadas para facilitar o lanche da menina, o jeito paciente de explicar deveres escolares. Não era apenas gratidão profissional, era algo mais profundo. Ele começou a perguntar sobre a saúde de Dona Alzira. Lhe ofereceu ajuda de maneira respeitosa. Passou a enxergar Helena não como alguém que trabalhava para ele, mas como alguém que compartilhava, mesmo sem saber, a responsabilidade mais importante de sua vida, o bem-estar de Sofia. E, enquanto essa nova percepção se consolidava, Ricardo compreendeu algo desconcertante. Ele não apenas respeitava Helena, ele estava começando a se importar. A admiração silenciosa transformava-se, lentamente, em sentimento. E sem que ele ainda tivesse coragem de nomear, algo novo crescia entre eles. Algo que poderia mudar não só a dinâmica da casa, mas o futuro de todos. Depois da conversa naquela noite na cozinha, nada mudou de forma explícita, mas tudo passou a carregar um significado diferente. Ricardo continuava cumprindo sua nova rotina com Sofia, buscando-a na escola, jantando em casa, participando dos pequenos rituais que antes ignorava. Helena continuava desempenhando seu trabalho com a mesma dedicação de sempre. Ainda assim, entre eles, algo começava a se construir em silêncio. A convivência tornou-se mais natural, e os jantares deixaram de ser apenas momentos entre pai e filha. Agora, Helena frequentemente se sentava à mesa também, a convite de Sofia. A Helena faz parte da família, a menina dizia, com convicção inocente. Ricardo não discordava. As conversas depois que Sofia dormia tornaram-se mais longas, mas às vezes começavam com assuntos simples, a escola, a saúde de Dona Alzira, o cardápio da semana, e terminavam em reflexões inesperadamente profundas sobre escolhas, renúncias e sonhos deixados para trás. Ricardo descobriu que Helena gostava de ler romances antigos, que sonhava em fazer um curso técnico de enfermagem para cuidar melhor da mãe. Helena descobriu que Ricardo nem sempre fora frio e distante, e que o divórcio o havia tornado mais rígido, mais focado no trabalho, como forma de fuga. Havia uma cumplicidade silenciosa crescendo entre eles, um olhar que demorava um segundo a mais, um sorriso contido, um cuidado mútuo que ia além das obrigações. Mas junto com o sentimento, vinha a consciência da realidade. Ricardo era um empresário influente, acostumado a circular entre investidores, políticos, eventos sofisticados. Helena era funcionária da casa e vinha de um bairro simples. Trabalhava em múltiplos empregos para sustentar a mãe. A diferença social não era apenas um detalhe, era um abismo visível aos olhos do mundo. E ambos sabiam disso. Certa noite, depois de um jantar particularmente leve,
Sofia adormeceu no sofá novamente, como no dia do bolo. Ricardo e Helena a levaram juntos até o quarto. Ao ajeitar o cobertor, seus olhares se encontraram por tempo demais. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era carregado. Isso não é uma boa ideia, Helena murmurou, quase para si mesma, enquanto saíam do quarto. Ricardo entendeu imediatamente. O que exatamente? Perguntou, embora soubesse a resposta. Ela respirou fundo. Essa proximidade. O senhor é meu patrão. As pessoas falam. O mundo julga. E eu não quero que a Sofia se confunda. As palavras eram racionais, sensatas, mas não apagavam o que estava evidente. O Ricardo passou a mão pelos cabelos, gesto que fazia quando estava diante de uma decisão difícil nos negócios. Mas aquilo não era uma negociação, era muito mais vulnerável. Eu não estou pensando no que as pessoas falam, ele respondeu, com sinceridade. Estou pensando no que eu sinto. Helena desviou o olhar. Ela também sentia. Era impossível negar. Cada conversa, cada risada compartilhada, cada momento em que observavam Sofia feliz, fortalecia aquele laço. Mas o medo era real. Medo de perder o emprego, medo do julgamento, medo de que aquilo pudesse prejudicar a estabilidade que finalmente estavam construindo. Nos dias seguintes, tentaram manter certa distância, conversas mais curtas, menos tempo juntos após o jantar. Um esforço visível para retomar a formalidade. Sofia percebeu a mudança, embora não entendesse. Ricardo sentia a tensão crescer. Nos negócios, ele sempre fora homem de decisões rápidas. Ali, porém, hesitava. Não queria agir por impulso. Não queria colocar Helena em uma posição desconfortável, mas também não queria ignorar algo que se tornava cada vez mais impossível de esconder. O amor que cresceu devagar agora exigia definição. A tensão emocional pairava no ar como uma tempestade prestes a romper. Não dava mais para fingir que era apenas gratidão ou admiração. O sentimento precisava de um ponto de decisão. Pela primeira vez, Ricardo sabia que essa escolha não poderia ser calculada como um contrato. Precisaria ser sentida. Os dias de tensão silenciosa tornaram a casa novamente cuidadosa demais. As conversas entre Ricardo e Helena ficaram medidas, os olhares evitados, as risadas controladas. Sofia, sensível às mudanças, parecia observar os dois com curiosidade, como se tentasse entender algo que ainda não tinha nome. Ricardo sabia que não podia deixar aquilo se dissolver em medo. Passara anos deixando sentimentos importantes para depois. Primeiro com a filha, depois consigo mesmo. Não cometeria o mesmo erro outra vez. Foi numa manhã de sábado que ele tomou a decisão. Que tal a gente sair hoje? Perguntou durante o café. Um passeio diferente. Sofia abriu um sorriso imediato. Onde, pai? No Parque do Ibirapuera. Helena hesitou por um instante, mas Sofia segurou sua mão com entusiasmo. Você vai com a gente, né? Diante daquele convite espontâneo, seria impossível recusar. O parque estava cheio de vida, crianças andando de bicicleta, famílias estendendo toalhas na grama, artistas tocando música perto do lago. O céu azul parecia conspirar a favor de um novo começo. Caminharam juntos pelas alamedas arborizadas. Sofia corria alguns passos à frente. Depois voltava, segurava as mãos dos dois e puxava-os para ver patos no lago ou um cachorro particularmente agitado. A cena era simples, mas carregava algo simbólico. Eles pareciam, aos olhos de quem passava, uma família. Sentaram-se na grama sob a sombra de uma árvore larga. Sofia pediu para andar de bicicleta em uma área próxima. Depois de garantir que poderia ser vista dali, saiu animada. O silêncio que ficou não era mais tenso como nos dias anteriores. Era decisivo.
Ricardo respirou fundo. Não havia mesa de reunião. Não havia contrato. Não havia roteiro preparado. Apenas verdade. Eu não quero mais fingir que isso não está acontecendo, começou ele, mantendo os olhos fixos no movimento distante da filha. Eu tentei me afastar. Achei que era o certo. Mas não é honesto. Helena manteve as mãos entrelaçadas no colo. Ricardo, eu sei da diferença entre nós. Sei do que as pessoas podem falar. Mas eu também sei o que eu sinto. E não é impulso. Não é carência. É admiração. É respeito. É amor. A palavra ficou suspensa no ar. Helena fechou os olhos por um breve instante, como se estivesse lutando contra algo que já não podia negar. Eu também sinto, ela confessou, a voz baixa, mas firme. Desde aquele dia na cozinha, desde antes talvez, mas tenho medo. Medo de que digam que eu me aproveitei. Medo de prejudicar você. Medo de confundir a Sofia. Ricardo virou-se para ela completamente. A única coisa que me assustaria seria perder a chance de ser feliz por causa do que os outros pensam. Eu passei anos priorizando aparência e status. Não quero mais viver assim. Helena o encarou, procurando sinais de dúvida. Não encontrou. E se não der certo? Então a gente vai lidar com isso com maturidade, com respeito. Mas eu não quero que o medo decida por nós. O vento leve balançava as folhas acima deles. Ao longe, Sofia ria, tentando equilibrar-se na bicicleta. Helena deixou escapar um suspiro longo. Se for para tentar, precisa ser com honestidade, sem esconder, sem jogos. Eu nunca estive tão disposto a ser honesto, respondeu ele. Foi um acordo silencioso, selado não por impulsividade, mas por consciência. Não havia promessas exageradas, apenas a decisão de tentar, com responsabilidade. Principalmente por Sofia. Quando a menina voltou correndo, o rosto corado de alegria, percebeu algo diferente. As mãos deles estavam mais próximas. O olhar entre os dois era mais claro. "O que vocês estão conversando?" perguntou curiosa. Ricardo e Helena trocaram um breve olhar. O passo mais difícil havia sido dado. Mas agora, o mais importante não era mais o que o mundo diria. Era como Sofia reagiria à possibilidade de aquela felicidade se tornar permanente. O caminho de volta para casa depois do passeio no parque foi diferente de todos os outros. Não havia tensão, mas também não havia certeza absoluta. Ricardo dirigia com uma serenidade incomum. Sofia falava animadamente sobre a bicicleta e os patos no lago. No banco de trás, ela cantarolava distraída, alheia ao turbilhão silencioso que ocupava os pensamentos dos dois adultos à frente. Ao estacionarem na mansão, aquela mesma casa que um dia parecera fria e vazia, Ricardo desligou o motor. Mas ninguém saiu imediatamente. Era como se todos soubessem que algo importante ainda precisava ser dito. Sofia foi a primeira a abrir a porta. Caminhou alguns passos à frente, depois se virou para trás. Foi então que viu. As mãos de Ricardo e Helena estavam entrelaçadas. Não era um gesto chamativo, não era exibido, era natural. Mas para uma criança atenta, era significativo. Ela inclinou a cabeça, observando-os com curiosidade sincera. "Vocês estão namorando?" A pergunta veio direta, sem rodeios, como só as crianças sabem fazer. Ricardo sentiu o coração acelerar. Durante anos, enfrentara negociações milionárias sem hesitar. Agora, uma simples pergunta de 6 palavras o deixava vulnerável. Helena se agachou até ficar na altura de Sofia. Sua voz foi suave, mas firme. "A gente gosta muito um do outro", explicou com cuidado. "E estamos pensando em tentar algo mais sério. Mas o mais importante para nós é você."
Sofia olhou para um, depois para o outro. O silêncio que se seguiu pareceu mais longo do que realmente foi. Ricardo se preparou para qualquer reação. Confusão, insegurança, até rejeição. Afinal, tudo o que vinha construindo nos últimos meses tinha como base reconquistar a confiança da filha. E ele não queria, de forma alguma, colocar isso em risco. Mas Sofia surpreendeu. Ela sorriu. Não um sorriso tímido, não forçado, mas aquele mesmo sorriso aberto que ele voltara a ouvir na cozinha no dia do bolo. Eu sempre quis que você ficasse com a gente para sempre, disse, olhando para Helena. As palavras atingiram Ricardo com uma força inesperada. Helena levou a mão ao peito, emocionada. Sério? Perguntou, com os olhos marejados. Sofia assentiu com naturalidade. Você já cuida da gente. Só ia ser oficial. Ricardo não conseguiu conter a emoção. A simplicidade daquela lógica infantil desmontava qualquer medo. Para Sofia, família não era definida por status ou convenções sociais. Era definida por presença, por cuidado, por amor constante. Ele se aproximou das duas e as envolveu em um abraço que, desta vez, não tinha formalidade alguma. Era firme, completo, real. E enquanto segurava a filha e a mulher que aprendera a amar devagar, Ricardo entendeu algo que levara anos para compreender. Ele passara a vida acumulando números, propriedades, investimentos, construíra um império sólido, respeitado, mas nenhuma conquista profissional o fizera sentir o que sentia naquele instante. Ali, naquele abraço simples na entrada de casa, ele encontrou algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Uma segunda chance como pai, e a oportunidade de fazer diferente, de estar presente desde o início, não por obrigação, mas por escolha consciente. Um amor verdadeiro, nascido da admiração, do respeito, da convivência diária e, acima de tudo, uma família reconstruída não pela aparência, mas pela verdade. A mansão atrás deles continuava a mesma em estrutura, mas não em essência. O silêncio pesado do passado fora substituído por vozes, risadas e conversas que ecoavam pelos corredores. Ricardo percebeu que o verdadeiro sucesso nunca estivera nas capas de revista ou nos contratos assinados. Estava ali, nas mãos que ele segurava. E pela primeira vez em muitos anos, ele não sentia medo de perder, sentia gratidão, por finalmente ter encontrado o que realmente importava.